Salmo 148, nós vamos fazer a leitura, meus irmãos, nessa manhã do dia do Senhor, para nosso estudo bíblico. Diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou eternamente para sempre, e lhes deu um decreto que não ultrapassará. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Amém e amém. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe. Senhor, pedimos que perdoes os nossos pecados, nossas faltas, Senhor, neste momento, e queremos, Senhor, ouvir a sua voz, a sua palavra. Rogamos a sua bênção, Senhor, que esse texto, meu Deus, ele fique claro para a nossa alma, meu Deus, nosso entendimento. Ao mesmo tempo, Senhor, nós te pedimos que, ó Deus, nosso coração receba a tua palavra com fé, com obediência, meu Deus. Glorifica o teu nome tão santo, nós pedimos, e nos abençoe assim. Em Jesus, o seu amado Filho, na graça do Espírito Santo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, com a graça do Senhor, chegamos a mais um salmo. Estamos na bênção de Deus, na misericórdia do Senhor, estudando os últimos salmos, meus irmãos. Eu tenho lembrado os irmãos sempre. Nós temos os últimos salmos de Davi, o Salmo 144, o Salmo 145 especialmente, que são salmos de louvor, de adoração ao Senhor. A partir do Salmo 146, nós não temos aqui uma designação de que foi Davi que escreveu, que não quer dizer necessariamente que não tenha sido, mas são todos salmos de louvor. Então, os últimos salmos de Davi, expressos como Davi, são de louvor. Os últimos salmos deste livro de orações são de louvor. Então, uma coisa que eu tenho enfatizado sempre aqui nessas exposições desses salmos, esse fato, meus irmãos, porque mostrando então que o louvor, ele é primordial. A Bíblia diz que nós temos que fazer pedidos, clamores, súplicas ao Senhor, mas nunca deixando de ser agradecidos, nunca deixando de louvar, de bendizer ao seu santo nome. E eu disse também, tenho dito aos irmãos, que cada salmo desse, ele tem o seu ensino sobre o louvor, seu ensino especial sobre o louvor. Então nós vimos, por exemplo, no salmo da semana passada, no primeiro versículo, que diz: louvai ao Senhor porque é bom cantar louvores ao seu nome. Então a ênfase aqui é: o louvor é bom, o louvor é belo, o louvor é agradável. Nós vimos, meus irmãos, no salmo anterior, Salmo 146, quando o salmista diz aqui, versículo 1: louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Cada salmo desse, então, ele incentiva o louvor, e ele tem o seu chamado específico para a questão do louvor. E seria muito interessante, os irmãos, irem guardando isso, né?
o que cada salmo que nós estamos estudando, ele está nos ensinando sobre o louvor, e nós aplicarmos a nossa vida, nossa compreensão a esses ensinos, meus irmãos, para nós vivermos. A vontade do Senhor é que nós entendamos a sua palavra e vivamos de acordo com ela, e pratiquemos, entendamos cada vez mais esses aspectos do louvor. Esse salmo de hoje, o 148, eu não sei se os irmãos perceberam, mas eu quero dar aqui já uma pista nessa nossa introdução, quando ele fala assim no primeiro versículo: louvai ao Senhor desde os céus. E lá no versículo 7 ele diz: louvai ao Senhor desde a terra. Então ele coloca os céus e a terra, né? Mostrando que o louvor ele tem que ser de todas as criaturas de Deus, seja nos céus, seja na terra. Esse louvor também, se você for ler com bastante atenção, não sei se deu para os irmãos perceberem agora na nossa primeira leitura, é um louvor que, além de ser no céu e na terra, é um louvor que vai envolver todos os seres do céu e da terra. Então, quando ele fala do céu, ele fala dos anjos, ele fala das hostes celestiais, ele fala do sol, da lua, das estrelas, ele fala, enfim, de todo o céu. Quando ele fala da terra, ele fala dos abismos, dos animais marinhos, das aves, ele fala do gado, ele fala das árvores, ele fala de tudo, ele fala do homem. Quando ele chega no homem, ele diz assim: os príncipes, os povos, né? Ou seja, tantos que têm poder, como o povo em geral. Ele fala dos jovens, dos moços, das moças. Ele fala dos idosos, das crianças. Então, é um salmo, irmãos, assim, que é muito belo, porque ele nos destaca esse aspecto do louvor que vai acontecer plenamente quando o reino de Deus se estabelecer, ou seja, que toda a criação, ela, sem exceção de nenhuma criatura, ela deve louvar a Deus. Todos os homens devem louvar a Deus, ou seja, é um chamado ao louvor de todos, que até gostaria de colocar como tema do salmo, é o louvor de toda a criação. Então, louvai toda a criação. Isso mostra, meus irmãos, que tudo que Deus criou deve atribuir a Deus a glória, deve louvar o Senhor. E é isso que ele criou. Então, o oposto disso é absurdo, né? Porque tem um motivo de o Salmo ele dizer para nós louvarmos a Deus e que toda a criação deve louvar a Deus. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque somente Ele é Deus. Ele é o Deus Criador. Ele criou todas essas coisas. Tudo é criatura e Ele é Criador. Ele é o Deus que mantém todas essas coisas. Daqui a pouquinho na leitura do Salmo nós vamos ver isso. E Ele é o Deus que redime, que salva um povo seu e busca comunhão com esse povo, ele busca proximidade com esse povo. As expressões são muito lindas quando ele diz assim, versículo 14, ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Então é um Deus que cria, é um Deus que cuida, é um Deus que dirige todas as coisas, é um Deus que redime, é um Deus que chama um povo para si, para que esse povo tenha comunhão com Ele. Irmãos, a porta ali está com problema, vocês não ficam assustados não. Aí fica balançando lá. Mas não é ninguém que está do outro lado, não tem ninguém. Então o que acontece é que esse Deus, Ele é o Deus, o Senhor que criou, que mantém, que redime. E um outro detalhe do Salmo é que o Salmo ele mostra que tanto criaturas inanimadas como criaturas animadas, que têm vida, né, devem louvar a Deus. E todas as criaturas que têm vida devem louvar a Deus, mesmo aquelas que não têm consciência, né, como plantas, e os próprios animais que já têm alguma percepção do que está em volta deles, mas não são como nós, né, que nós somos homens e mulheres criados à imagem de Deus, com racionalidade, com muita capacidade, muito mais evidentemente que os animais.
Mas todos devem louvar a Deus, tanto os que, animados ou inanimados, os que têm uma consciência e os que não percebem, que não têm capacidade de compreensão, como os seres humanos e os anjos, né? Todos devem louvar a Deus. Ele é um Deus, isso mostra que Ele é um Deus que expressa, que coloca as suas marcas, as marcas da sua glória, é isso que Paulo vai falar em Romanos capítulo 1, em todos os seres, de maneira que mesmo os seres inanimados, ou mesmo os animais que não entendem, né, eles louvam a Deus. Por exemplo, agora mesmo a gente está ouvindo um pássaro cantar, acho que é um bem-te-vi, né? Esse animalzinho, ele está lá cantando, e claro que ele não tem consciência de eternidade, dessas coisas, né? É um animal, mas ele está louvando a Deus pelo canto dele, porque a beleza dele, o seu canto, tudo foi Deus que fez, tudo está ali, as marcas da glória de Deus. Mas nós, seres humanos, irmãos, que temos consciência, que temos compreensão, não é? Então, nós entendemos, nós devemos louvar de uma maneira inteligente, de uma maneira que nós compreendemos a glória dele. Essas coisas que eu falei aqui para os irmãos, que Deus é o Criador, que Deus é o que mantém, que Deus é o que redime, que Deus é o que se achega a nós, isso fala, irmãos, de que nós temos o conhecimento de Deus. Os anjos, que são seres santíssimos, que estão acima de nós, estão na glória, estão perto de Deus lá, eles conhecem a Deus cada vez mais, e louvam a Deus, e honram a Deus, né? E eles estudam, por exemplo, o que Deus está fazendo na redenção do seu povo, isso que a Bíblia vai mostrar. Nós, seres humanos, conhecemos a Deus, Ele se revela a nós, então é um louvor inteligente, é um louvor de acordo com a revelação de Deus. Então tudo isso, meus irmãos, mostra que esse louvor, que é geral, que é um louvor tanto dos seres inanimados como inanimados, tanto dos que têm consciência como daqueles que não têm compreensão, não têm racionalidade e assim por diante, esse louvor deve ser atribuído a Deus. Tudo isso mostra, está aqui subentendido no Salmo, o absurdo do pecado. Outros salmos e os profetas, e toda a Bíblia, na verdade, vai mostrar para nós. Ontem até aqui na aula da classe, eu li com os irmãos o texto de Isaías, que fala de que o absurdo de criar um Deus, dos homens fazerem deuses, todos os deuses, o pecado é idolatria, o pecado é rebeldia, o pecado é um absurdo, porque o pecado exatamente ele está contrário a essa verdade e a essa coisa que é correta, que é justa, que é algo de acordo com a realidade, que nós temos que louvar a este Deus. Portanto, o Salmo, e é isso que eu quero enfatizar aqui muito nesta manhã, meus irmãos, ele está nos chamando para assim, olha, cuide da sua vida. Você é um cristão, você é do povo de Deus, você ama o Senhor, cuide da sua vida para que a sua vida ela perceba cada vez mais quem é Deus, e você viva para o louvor desse Deus, porque isso é o justo. Cuidado com o pecado, porque o pecado, ele é exatamente essa loucura, e ele nos afasta, meus irmãos, dessa realidade. Portanto, o pecado é uma coisa indefensável, é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado, mas é uma tentação do coração humano levantar ídolos e adorar ídolos e deixar de louvar e adorar esse Deus. Vamos então olhar para o Salmo, meus irmãos, e eu quero dizer para vocês que o Salmo, ele se divide em duas partes muito claras aqui, que nós não podemos dividi-lo além disso, eu acredito, porque está evidente aqui, que é o louvor do céu e o louvor da terra. Então, do versículo 1 ao versículo 6 está o louvor do céu, e do versículo 7 até o final está o louvor da terra. E tanto o céu e a terra se unem para louvar o Senhor. E outro detalhe que acabou escapando aqui, eu não falei, mas eu quero acrescentar: o louvor da terra, ele vem como resposta ao louvor do céu, né? O Salmo ele começa com o louvor do céu e ele chega na terra, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês alguns movimentos que tem aqui. E vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo disse que Ele é uma testemunha do céu. Ele veio do céu, Ele veio da glória, Ele veio nos revelar quem é Deus. Lá no céu, né, onde Deus habita com os seus anjos, as suas hostes celestiais,
Deus é louvado, Deus é glorificado. Onde a igreja está lá, os irmãos nossos que já partiram no Senhor estão lá, né? Ainda que sem o seu corpo está aqui, mas eles estão lá, e lá no céu Deus é louvado, Deus é glorificado. E esse louvor, irmãos, ele desce do céu para a terra. Então vamos ler aqui, diz assim a palavra do Senhor: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Perceba que ele começa do mais alto, ele começa do mais elevado. Ele começa e ele diz assim: louvai ao Senhor desde os céus. E esse é um detalhe que também o Salmo ele quer dizer. Por que ele não começa da terra? Ele começa do céu. Primeiro que é no céu onde se louva perfeitamente. Mas isso quer dizer que não tem um ser, por mais elevado que seja, por mais glorioso, por mais belo que seja, que possa dizer assim: eu não tenho que louvar Deus. Porque por mais que uma criatura seja gloriosa, exaltada, como os anjos, santos, puros, que nunca pecaram e são cheios de glória, e são tão cheios de glória, você lembra o que acontece com João lá no Apocalipse? Que João, quando vê um anjo, até o João, né? Ele fica tão assim entusiasmado que ele quer adorar o anjo. E aí o anjo diz para ele assim: não faça isso, adora só a Deus. Então, por mais que um ser seja tão glorioso, tão elevado, tão santo e tão puro, mas o Senhor é o Santo dos Santos. O Senhor é único Deus. O Senhor é o único que está acima. Como é que a Bíblia chama ele, meus irmãos? De Altíssimo. Deus Altíssimo. Ele está acima de toda criatura. Então, não importa que uma criatura seja elevada, não tem um lugar no universo que esteja tão alto e tão sublime que possa se adorar a si mesmo, que um ser possa adorar a si mesmo, ou que um ser possa buscar a própria glória, vamos dizer assim. Só o Senhor é Deus, e só Ele deve ser glorificado. E tudo que Ele faz, Ele busca a sua própria honra, a sua própria glória. Então, mais elevado lugar, louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o, aí os seres que estão lá com o Senhor, os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, os anjos do Senhor, que não caíram, que não pecaram, que permaneceram no seu estado original, e que estão lá na glória do Senhor, servindo ao Senhor obedientemente, que Ele dá uma ordem, eles obedecem na hora, são retos, são obedientes, vivem para louvar a Deus. Aqueles anjos que louvam a Deus com todo temor, com toda reverência, são santíssimos, mas mesmo eles, essa santidade não os faz irreverentes, muito ao contrário, né? Isso faz com que eles louvem, que eles reverenciem ao Senhor nosso Deus. Vamos ler, por exemplo, só para dar um exemplo para os irmãos aqui, Isaías capítulo 6, que eu creio que é um texto que vocês conhecem. Isaías capítulo 6. A visão que o profeta Isaías teve, né? Que está aqui na Sagrada Escritura. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os seus rostos, com 2 cobriu os seus pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os santos anjos, Isaías teve essa visão, os anjos estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Tudo aquilo ali era glorioso, e Isaías viu aqueles seres gloriosos, teve essa revelação, e eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A terra, observem, a terra está cheia da sua glória. A glória dele está em toda a terra. Não tem uma parte em que não esteja ali a glória do Senhor. Então, meus irmãos, voltando para o Salmo,
louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Aqui provavelmente se refere aos anjos, como um exército poderoso. Pode se referir também às estrelas, ao sol, à lua, às estrelas, mas eu penso que aqui se refira mais aos anjos. Aí abaixa, né? Abaixa, dá uma baixadinha agora. Louvai-o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Observem que agora abaixa, tanto no sentido, vamos dizer assim, os anjos são criaturas que estão acima mesmo dos astros celestes, e os anjos, eles têm compreensão, eles têm vida, eles têm entendimento, eles compreendem Deus, e o louvor deles é aquilo que eu falei no início. O louvor deles é um louvor inteligente, porque é um louvor que compreende quem é Deus e louva a Deus, como ele estava ali em Isaías, vendo a glória de Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e eles viam que a terra está cheia da sua glória. O sol não, a lua não, as estrelas luzentes não. Esses seres são inanimados, não têm vida, não têm racionalidade, não têm compreensão. Eles são seres inanimados. Mas a Bíblia diz aqui: louvem também ao Senhor. Como é que esses seres louvam ao Senhor? Eles louvam ao Senhor pelos que eles expressam, irmãos. Louvai o sol, a lua, louvai todas as estrelas luzentes. Observe aqui, eu quero destacar isso, né? Que o louvor é de todos os seres, irmãos do universo. Quando nós olhamos aqui, um dia desse eu vi uma ilustração, assim: olha onde você está. Aí colocava assim a Terra, e colocava os outros planetas muito maiores que a Terra, e colocava o Sol, enorme, aquele astro enorme perto da Terra. E aí onde você está? Agora você imagina, irmãos, que os cientistas dizem que tem estrelas maiores que o Sol, e que é uma coisa maravilhosa que esse universo, essa coisa extraordinária. Os irmãos podem entrar aí no Google e pesquisar um pouquinho as fotos que se consegue aí pelos satélites, enfim, pelos aparelhos. E que glória! As estrelas, incontáveis estrelas. Eu creio, ninguém pode dizer quantas existem, precisar, mas o Senhor deve ser louvado pelo sol, por todos os astros celestes, por todos os anjos, por todos os astros celestes, por todas as estrelas, sol, lua, que é tão linda também, né? O sol glorioso, está aí o seu brilho, agora nós podemos ver nesta manhã, a lua tão linda que é, as estrelas, que na cidade nós perdemos um pouco disso por causa da iluminação das ruas, mas quando você viaja para o interior, pelas estradas, você percebe a beleza das estrelas, da quantidade. Louvem o Senhor. Como é que esses seres louvam o Senhor, meus irmãos? Eu vou lhes dizer como, segundo as Escrituras. No Salmo 19, que nós lemos no início do culto, volte um pouquinho a sua Bíblia comigo, diz assim a palavra de Deus, no Salmo 19, verso 1: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Sabedoria, meus irmãos. Esses seres louvam a Deus porque eles mostram a glória da sabedoria de Deus em criá-los. Sabedoria divina em criar esses seres. Romanos capítulo 1 também, abra comigo também, por favor. Veja que o apóstolo Paulo, ele nos diz, Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, porque do céu, Romanos capítulo 1, verso 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade e justiça. Veja o que ele diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Esses seres inanimados, ainda que não possam atribuir um louvor inteligente a Deus, porque eles
são vivos, não têm mente, racionalidade, mas eles expressam a glória de Deus, da sabedoria e do poder do Senhor, porque só Deus, a divindade, como Paulo fala, eles mostram a divindade, eles mostram esse Deus todo-poderoso, Criador, sábio, e que cria seres tão maravilhosos, tão gloriosos. Veja o sol. Hoje eu saí assim na areazinha de casa, e o sol bateu no meu rosto, você não consegue olhar para o sol. A glória do sol, a beleza da lua, a beleza dos astros luzentes, todos eles louvam o Senhor, porque eles expressam a divindade, a glória do Senhor, a sabedoria do Senhor, o poder do Senhor, que fez coisas tão grandiosas, tão belas, tão bem organizadas, e que o sol nasce, se põe, como ele vai falar lá no Salmo 19, tudo ordenado. O Senhor está sendo louvado pelos astros do céu. Diz a palavra de Deus no versículo 4, já voltei para o Salmo: louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Diz a palavra de Deus aqui, essa expressão céu dos céus é colocar assim no mais elevado possível, céus dos céus, mostrando que não tem um lugar e uma criatura que deva deixar de louvar a Deus, por mais alta, por mais elevada, por mais gloriosa que esteja, sejam anjos, sejam astros, sejam seres gloriosos, todos louvem a esse Deus, louvem a esse Senhor, e as águas que estão sobre os céus, tudo louve ao Senhor. Por quê? Por que devem louvá-lo? Por que devem adorá-lo? Por que não podem louvar a si mesmos? Ou por que não podem atribuir glória a outro ser? Por que não podem fazer como Satanás, que foi um anjo também no passado, mas que atribuiu glória a si mesmo, não quis honrar e louvar a Deus? Porque os que o seguiram erraram, porque em vez de adorar e atribuir glória ao Senhor, seguiram a rebelião de Satanás e adoraram a criatura em vez do Criador. Por quê? Porque, meus irmãos, está escrito no versículo 5, louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. É o que está em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Ele criou pela sua palavra. Ele é tão poderoso que ele cria do nada. Ele é o único Deus que está... Veja, irmãos, eu estou falando da glória dos seres, mas essa glória dos seres não é para autoglorificação, não é para a glória delas mesmas, mas porque ali Deus expressa, Deus põe como que na criatura marcas da sua glória infinita, porque só Ele é glorioso, só Ele é Deus, só Ele pode dizer com uma palavra e criar do nada, porque Ele é todo poderoso, e só Ele cria esse mundo lindo e maravilhoso. Ele é o Criador poderoso que criou com a sua palavra. Então, por isso que esses seres tão gloriosos devem louvá-lo, porque a glória deles, a beleza deles, a santidade deles, foi Deus que criou, foi Deus que deu, e toda a honra deve ser ao Criador. Não é uma coisa óbvia? Não é uma coisa certa, correta e justa que se atribua ao Criador, o único Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque Ele criou. No versículo 6, vai mais um pouco adiante, a afirmação, e diz assim, e os confirmou eternamente para sempre, e lhes deu um decreto, que não ultrapassarão. Ele não só criou, mas Ele decretou, Ele determinou que eles permaneçam. Que permaneçam os anjos, que permaneça o sol, que permaneça a lua, que permaneça as estrelas, que permaneça o firmamento, que permaneça o céu dos céus, que todos os seres Ele mantém pela sua palavra, e Ele põe cada um no seu lugar. Uma outra parte as escrituras vão dizer, o mar não ultrapassa o seu limite. Deus deu um lugar para o mar, e o mar vai até lá, ele não entra e não invade a terra, porque o Senhor o colocou lá. Deus deu um lugar para o sol,
Deus deu um lugar para os planetas que estão em volta do Sol, Deus deu um lugar para a Terra, Deus controla, Deus deu um decreto, Deus conduz, domina tudo isso. Ele é o Deus da providência, Ele é o Deus que não criou e foi embora, mas Ele mantém isso pela sua palavra, pelo seu decreto. Como Paulo também vai dizer em outra linguagem, nele nós existimos, nele nós nos movemos, nele nós estamos aqui nesta manhã de pé, nele esse sol está brilhando porque Deus assim decretou e Deus o dirige, o guia, o conduz, todas as coisas, todos os seres, todos os astros, todos os seres animados e inanimados, o Senhor deu um decreto. Portanto, eles são criados por esse Deus, eles são mantidos por esse Deus, devem atribuir, os seres como os anjos que têm consciência, inteligência e compreensão, devem atribuir toda a glória a Deus, e os outros seres que não têm essa compreensão, pela beleza, pela glória que eles manifestam, que é de Deus, eles louvam a esse Deus Criador, a esse Deus que os mantém. Mas isso está no céu, isso desce à terra, porque agora vai lá para o fundo. Perceba que o salmo vai dos céus e ele cai nos abismos. Observe, eu vou ler com vocês a partir do versículo 4 até o versículo 7, porque do versículo 7 diante ele vai falar do louvor da terra. Mas observem: louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou eternamente para sempre, e lhes deu o decreto que não ultrapassarão. Louvai o Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, profundezas do oceano, profundezas dos mares. Então, dos céus aos abismos, louvem o Senhor. Não tem um lugar. Os anjos cantaram, os anjos louvaram. Isaías 6, a terra está cheia da sua glória. Não tem um lugar onde ali ele não deve ser louvado. Na terra ele deve ser louvado, e até o mais profundo da terra, até os abismos. Esse louvor que vem dos céus, esse louvor desse Deus que habita, que os anjos estão na sua presença dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Esse louvor chega a nós. Deus revela-se à terra, Deus revela-se às criaturas daqui da terra, daqui de baixo, até os abismos. Louvem a Ele, portanto, louvai ao Senhor desde a terra, as baleias, os grandes animais marinhos e todos os abismos, todos os seres enormes, os monstros marinhos. Louvem a Ele, porque eles também, eles são seres que já têm alguma, vamos dizer assim, alguma compreensão do que está em volta deles, né, os animais, mas eles não têm, claro, a racionalidade e a compreensão dos homens que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas como é então, eles não podem também apresentar um louvor inteligente, né? Como é que eles louvam a Deus? Mesma forma, porque o Senhor os criou, porque o Senhor os mantém, o Senhor pôs neles a sua glória. Estudem os animais, percebam que como eles são, como eles agem, o que eles fazem, a própria inteligência que eles têm, limitada, mas têm os seus instintos, as suas capacidades, as suas formas de proceder, tudo Deus os criou dessa forma e organizou toda a criação, todos os animais, toda esta rede, vamos dizer assim, de animais que se complementam e se organizam. Tudo isso está, meus irmãos, está expressando a glória do Senhor. Diz a palavra de Deus: fogo e saraiva, fogo e granizo, do quente ao frio, fogo, saraiva, neve e vapores, vento tempestuoso que executa a sua palavra. Esses fenômenos da natureza, fogo, gelo, vapores, tudo isso está por aí. Eles estão, todos esses fenômenos naturais, e alguns deles destrutivos, perigosos, que trazem juízo de Deus. Lembra de Sodoma e Gomorra? Lembra do dilúvio? Lembra daqueles grandes eventos descritos nas Escrituras, quando Deus agiu
por essas forças poderosas, são manifestações do juízo divino, e todos estão executando a sua palavra. Não há uma tempestade que não obedeça ao Senhor. Não há um cair de neve, cair de chuva, não há fogo ou vapores, os vapores que sobem da terra, que não obedeçam ao Senhor. Todos estão executando a sua palavra, todos estão obedecendo o seu mandamento. Deus está controlando todas as coisas. Deus é o Deus da providência. E veja, irmãos, que ele inclui aqui com essas palavras todos os grandes e poderosos fenômenos da natureza. Ele coloca aqui no versículo 9, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. Veja que ele expande para tudo novamente. A linguagem do Salmo é sempre essa, de não deixar nada fora, de que todos os seres louvem, tanto os montes como os outeiros, tanto as árvores frutíferas que são cultivadas pelo homem, são plantadas para o seu alimento, como os cedros, como as florestas onde o homem não pode chegar, ou não chegou ainda. Todas essas árvores louvem ao Senhor. E da mesma forma, são seres que não têm um louvor inteligente, mas eles expressam a glória de Deus. Olha as frutas, olha o açaí. Parece que tem que falar do açaí, né? Olha, irmãos, a beleza, o gosto, a delícia. Olha a beleza das florestas. Quando você entra assim no Google, na internet, para fazer alguma coisa, postar alguma coisa, você coloca assim, natureza ou criação, o que for, e as belezas, fotos lindas e maravilhosas que aparecem, daquilo que é natural, tudo isso expressa a glória do Senhor. E ele continua expandindo tudo. Ele diz no versículo 10, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, todos os tipos de animais, é o que ele quer dizer, tanto os que estão aí na natureza, são selvagens, indomáveis, que o homem não consegue domar, mas também os domésticos, tanto as feras como os gados, tanto aqueles que o homem não são domésticos, o homem não consegue domar, que são perigosos, né? Como os gados, aqueles animaizinhos que ele cria, que ele controla, que deles ele tira o seu alimento, tanto os répteis como aqueles que voam, todas aquelas aves, morcegos, animais que voam, louvem ao Senhor. Veja, irmãos, que ele coloca todos os seres, animados e inanimados, animais e montes, e até os fenômenos, como ventos tempestuosos, todos glorificam e louvam ao Senhor, porque todos expressam, conforme Paulo fala em Romanos 1, conforme nos informa o Salmo 19, todos expressam o poder, a sabedoria, a glória de Deus, e o Senhor está controlando a todos eles, está alimentando a todos eles. Eu nem citei aqui, mas nós cantamos hoje o Salmo 104. O Salmo 104 é lindo porque ele diz: Deus alimenta todos, Deus cuida de todos, Deus sustenta todos os seres, todos os animais, todos esperam dele, a vida vem dele, todos expressam a sua glória, o seu louvor. Então, chegamos ao homem, chegamos aos homens, chegamos aos reis, chegamos aos povos, chegamos aos príncipes, chegamos aos moços e moças, chegamos aos velhos e às crianças. Esse ser tão especial, esse ser que lá em Gênesis capítulo 2, acontece como que uma pausa na criação, e Deus diz assim, a Trindade Santa diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre todos os seres, sobre peixes, aves, gado, todos os animais. Esse que é o único citado na Bíblia Sagrada inteira como aquele que vai expressar a imagem e a semelhança desse Deus tão glorioso, aquele que tem inteligência, aquele que não é como os animais, que não consegue compreender essa glória, mas aquele que pode perceber essa glória, aquele que pode estudar a história, pode estudar a criação, pode estudar os seres, as árvores, pode perceber nos fenômenos da natureza que há um Deus. Aquele que, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, não tem desculpa para não adorar esse Deus, porque ele sabe, Deus se revelou,
Aquele que, conforme Romanos capítulo 2, segundo o apóstolo Paulo também, Deus colocou a consciência de que há um Deus, de que há um Senhor glorioso a quem ele terá que prestar contas. Nós, meus irmãos, nós, todos nós, louvemos ao Senhor. Não importa se você é um rei, não importa se você é um príncipe, não importa se você é um do povo, simples do povo. Não importa se você é rei da terra ou dos povos, todas as nações devem louvá-lo. E de que nação for, não importa que você é um príncipe, um juiz ou do povo comum. Não importa se você é um rapaz jovem ou se você é uma moça. Não importa se você já é um idoso, não importa se você é uma criança. Todos louvem o Senhor. Reis e povos, príncipes e povos, moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque todos vocês que têm compreensão, que são seres racionais, que não são, vocês com os anjos têm algo em comum, porque vocês têm racionalidade, têm compreensão, não são como os seres inanimados, não são como os animais que não têm compreensão. Vocês que podem entender, que Ele é o Criador, que Ele mantém tudo isso, que o mundo está cheio da sua glória. Vocês que podem dizer como os anjos, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Eu vejo a glória dEle em todos os lugares. Vocês louvem a Ele. Por quê? Versículo 13. Louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Perceba que aqui ele fecha, né? Ele diz assim, ainda vai dizer mais, mas aqui ele fecha em relação a tudo que ele quer ensinar, ainda vai acrescentar aqui o que na verdade ainda é mais importante, que é a redenção, mas eu vou chegar lá no versículo 14. Mas aqui ele coloca assim, louvem, porque só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Veja que ele agora fecha colocando terra e céu, colocando tudo. Nada escapa desse dever de louvar. Só que tudo, a terra e céu está mostrando uma coisa, que ele é exaltado, que o nome dele é exaltado, que a sua glória está sobre a terra e o céu, ou seja, que ainda que essa criação seja linda, mas Ele está acima dela. Ele está sobre ela. Ele está acima da criação. Ele está acima de todas as criaturas, seja no céu, por mais elevada que seja, céu dos céus, ou aos abismos. Só Ele tem um nome exaltado. Nenhum anjo tem o nome dele, nenhum homem tem o nome dele. Sol não tem a sua glória. Animais, por mais fortes e belos, não têm a sua glória. Apenas expressam a sua glória. Tudo isso expressa a glória dele, reflete a glória dele, mas ele é a glória. Ele é Deus. O nome aqui também quer dizer, ele é o Deus que se revela, porque o nome na Bíblia quer dizer aquele que se revela, aquele Deus revelado, no seu nome. Ele tem se revelado na sua criação inteira, como que está acima da criação. Como diz o Salmo 19, como diz o Salmo 104, como diz Paulo em Romanos capítulo 1, ali estão expressas a divindade, o poder, a glória do Senhor. Portanto, louvem. Mas, meus irmãos, vem algo ainda mais glorioso que todas essas coisas, e que Ele tem se revelado, e que Ele tem se mostrado. Deus cheio de poder, cheio de sabedoria, mas é também um Deus cheio de... Tudo isso que eu já falei antes mostra a sua graça, que geralmente teologia se chama graça comum, graça para todos, mas há uma graça especial. Há uma misericórdia especial. Deus olhou um povo afastado. Lembra que Paulo diz lá em Romanos capítulo 3? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram
e a humanidade ficou no mundo de Deus, no mundo que tem as marcas de Deus e a glória de Deus, não glorificando a Deus, mas glorificando a criatura, odiando a Deus, ofendendo a Deus, pecando contra Ele todos os dias se levanta para pecar, para adorar ídolos, para desonrar o nome desse Deus tão santo e tão glorioso, que tem lhes dado vida, mantimento e tem enchido o mundo da sua glória, mas eles se levantam não para a glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus, estão afastados de Deus, são inimigos de Deus. Gênesis capítulo 3, foram expulsos do paraíso. Deus é inimigo deles e eles são inimigos de Deus. Mas esse Deus tão santo, tão glorioso, olhou para esse povo e os amou e enviou Jesus para salvá-los e para trazê-los para perto de si, para a comunhão com Ele, povo achegado a Ele. Hoje nós vamos estudar hoje à noite. Jesus diz lá em João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui, meus irmãos, no versículo 14 ele diz: Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Meus irmãos amados, isso que Ele fez conosco. O que Ele fez conosco é o maior motivo de nós louvarmos a Ele. Sim, nós temos que louvá-lo porque Ele é o Criador. Nós temos que louvá-lo porque todo mundo está à sua glória. Nós temos que louvá-lo porque Ele é o Deus da providência, que providencia tudo, que mantém tudo, que tudo Ele cuida. Mas nós temos que louvá-lo ainda mais, porque nós éramos pecadores, longe dEle, perdidos, afastados, condenados, miseráveis, destinados ao inferno, à prisão eterna. Que isso que é o inferno, prisão e terror eterno. Mas Ele mandou o Filho dEle, Ele nos deu poder, Ele exaltou o poder do seu povo, Ele deu-nos poder de sua graça, poder do seu evangelho. Ele nos libertou dos nossos inimigos, Ele nos libertou de Satanás, Ele nos libertou do mundo, Ele nos libertou do nosso próprio pecado, da nossa própria natureza pecaminosa. Ele nos redimiu no Filho, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, e nos fez um povo chegado a Ele. Que coisa maravilhosa, irmãos, um povo que é dEle, um povo que tem comunhão com Ele, e que está, como Jesus diz lá, estudamos semana passada, vocês vão estar comigo na glória. Não fiquem, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar, e quando eu for, eu vou voltar para que vocês estejam comigo. João 17, ele diz: Pai, eu quero que onde eu estou estejam aqueles que me deste. Mas desde agora, isso vai se consumar plenamente na glória, mas desde agora, meus irmãos, nós já estamos em comunhão com esse Deus amado. Lembra de Enoque? Enoque andava com Deus. Lembra de Noé? Noé andava com Deus. Lembra de Paulo? Paulo andava com Deus. Oh, irmão, essa é a sua maior alegria, é que esse Deus glorioso é seu Deus, é seu Pai, está chegado a você. Todos os dias Ele te chama para que você busque a Ele. O que é oração? Por isso que a oração não é um fardo, a oração é uma alegria, porque esse Deus maravilhoso, esse Deus santo, nos convida a orar, nos diz: venham a mim, eu sou o Pai de vocês, eu sou o Redentor do meu povo, e eu me acheguei a vocês. A nossa maior alegria é que esse Deus não é nosso inimigo, é nosso Pai, é nosso amigo, está achegado a nós, cuida de nós todos os dias e nos levará para a sua glória. Nós que somos o seu povo, nós que cremos nele como nosso Salvador, Senhor Jesus, e nos arrependemos do nosso pecado. Louvai ao Senhor, encerra o salmo. Será que não tem um motivo para louvar? E veja, irmãos, isso aqui vai se consumar no final, esse salmo vai se cumprir, porque todos os seres vão louvar mesmo a Deus, e o povo, a humanidade vai morar com ele e vai louvá-lo. Esse salmo vai se cumprir no futuro, plenamente. Aí vocês talvez perguntem: pastor, mas e o diabo?
E os ímpios que vão para o inferno, esses também. O que vai acontecer com eles glorifica a Deus, porque ali vai se cumprir o quê? A justiça de Deus. No final, na consumação, a glória de Deus estará em toda a terra e no universo, novo céu e nova terra, e na igreja, como o povo achegado a ele. E quanto aos anjos caídos, diabo, demônios e ímpios que o seguiram, estarão no inferno, e aquilo também honra a Deus, glorifica a Deus, porque aquilo é a justiça de Deus que está sendo honrada. No final, tudo glorifica o Senhor. E o convite das Escrituras nesse salmo é: vocês que são inteligentes, vocês que são seres humanos, vocês que são povo de Deus, louvem ao Senhor. Eu queria deixar algumas poucas aplicações, irmãos, só para confirmar aquilo que nós já estudamos aqui nessa manhã. Primeiro, o certo, pelo que temos estudado nesta manhã, é que toda a criação louve a Deus. Portanto, o pecado é absurdo. Então preste bem atenção, meu querido irmão, minha irmã. Eis um grande argumento para você correr do pecado. Toda vez que você peca, você vai contra este salmo, o ensino do salmo, porque o pecado não é louvar a Deus, é desonrar a Deus. Tem algum motivo para você pecar? Não há nenhum motivo para você pecar. Corra do pecado. O pecado é indefensável, porque o pecado não é dar louvor a esse Deus, conforme o salmo diz aqui. Segundo lugar, devemos nos unir. Em vez de pecar, nós devemos nos levantar toda manhã e nos unirmos, olhando para a cruz e contando com a graça de Deus, para louvar o Senhor com toda a terra. Aquele pássaro que canta lá naquela árvore perto da sua casa, ele está louvando a Deus. Se junte a ele para louvar a Deus. O sol está louvando a Deus. Junte-se ao sol. Os anjos estão louvando a Deus. A criação inteira está louvando a Deus. Junte-se à criação para louvar o Senhor. Terceiro lugar, devemos louvá-lo conforme a sua palavra. Esses seres, boa parte deles, ou a maior parte deles, são inanimados ou não têm consciência, mas você não, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Procure conhecer esse Deus, leia a sua Bíblia todo dia, ore todo dia, guarde o dia do Senhor com fidelidade, culto de domingo de manhã, domingo à noite, aproveite os meios de graça para conhecê-lo, para saber quem Ele é. Quanto mais você conhecer esse Deus, mais você vai se alegrar em louvá-lo. Louve-o conforme a sua palavra. Em quarto lugar, devemos louvá-lo como Criador, Provedor, Remidor. Medite nessas verdades de Deus. Deus criou você e todas as coisas. Deus cuida de tudo que está em sua volta, inclusive de você. E Deus remiu você no seu Filho. Ele é excelso, como diz o Salmo. O nome dele está acima de todo nome. Ele está acima do céu e da terra. Pense muito nisso. Os puritanos, meus irmãos, eles tinham um costume que nós perdemos muito por causa desse mundo agitado, que é meditar. Pare todos os dias, leia a sua Bíblia, medite e ore e diga: Deus, revele-se a mim, a sua glória, essas suas obras gloriosas. Eu quero te conhecer, te amar e te servir cada vez mais. Medite muito no Deus Criador, Provedor, Redentor, Excelso, que está acima da criação. Em quinto lugar, todos os homens de qualquer classe devem louvá-lo. Não pense que você não tem motivo para louvá-lo, porque você não é de uma determinada classe. Não tem classe, irmãos. Todos os homens devem louvá-lo. Homem, mulher, jovens e idosos, reis e gente do povo simples, todos devem louvar o Senhor. E em sexto lugar, para nós encerrarmos, louvemos especialmente pela redenção e porque somos um povo que ele diz, povo achegado, povo dele, povo que ele ama. Irmãos, medite muito nesse amor de Deus, que você era um pecador perdido e ele trouxe você para perto dele em Cristo Jesus. Que você se levante todo dia e diga: obrigado, Senhor. Eu desejo viver em honra e glória ao teu nome. E um último chamado. Eu creio que aqui eu estou falando só com crentes, mas é sempre bom dar esse alerta. Todos meus queridos que estão aqui, e quem vai me ouvir depois na gravação, olhe para Jesus, porque em Jesus há redenção. Creia nele. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Então nós vamos louvar o Senhor para toda a eternidade. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós podemos estudar nesta manhã do dia do Senhor. Nos dê a Sua graça, a Sua bênção, para que estes objetivos, estes propósitos tão gloriosos, tão santos, eles possam, Senhor, se cumprir na nossa vida de maneira tal que conheçamos cada vez mais a Ti, Te amemos e tenhamos prazer em viver em honra e glória ao Teu nome, louvar cada dia ao Senhor. Nos dê graça para que nós conheçamos cada vez mais e que em volta de nós a Tua glória, por nós e na vida, e por nós chegue à vida das pessoas essa glória e muitos possam, por nosso testemunho, louvar e bendizer o Teu nome santo. Faz isso, Senhor, em Cristo Jesus. Nos abençoa, seja conosco cada vez mais em Cristo. Amém.